Ok, você pode já ir abrindo sua Bíblia, Mateus capítulo 16, para nós darmos continuidade. Domingo passado nós meditamos em um texto bastante emblemático pelas questões teológicas, doutrinárias que envolve o texto. Nós meditamos sobre a confissão de Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós meditamos sobre quem é esta pedra que edifica a igreja, meditamos sobre isso, meditamos sobre o que eram as portas do inferno, sobre o que eram as chaves do reino dos céus. Foram muitos assuntos de grande importância para a compreensão desse evangelho. E nós então vamos dar continuidade hoje do verso 21 ao 23. Você que perdeu o sermão passado, você pode ir no canal do YouTube de nossa igreja e conferir o sermão, que foi dos versos 13 ao 20, e hoje dos versos 21 a 23. Mateus, capítulo de número 16, versículo 21 a 23. Diz assim a palavra de Deus: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos orar. Querido Deus, nós suplicamos ao Senhor neste momento, pela iluminação do teu santo e precioso Espírito. Reconhecemos, ó Deus, que o pecado afetou toda a nossa constituição e inclusive o nosso intelecto. Reconhecemos, ó Deus, que sem a intervenção do teu Espírito, não conseguimos ter a compreensão das Escrituras como deve ser. Por isso, ó Deus, suplicamos a tua ajuda, que o Senhor traga iluminação à nossa mente, que o Senhor nos ajude a toda a compreensão da mesma. Não permita, ó Deus, com que a nossa mente se distraia com outras coisas, mas que neste momento estejamos atentos a tudo quanto o Senhor deseja nos instruir nesta noite. Fala, Deus, à tua igreja, aos aqui presentes e também a todos quantos nos assistem pela internet. Oramos assim, gratos e pedindo ao Senhor a tua bênção, no nome de Cristo Jesus. Amém. Quero recapitular algumas coisas, porque a narrativa se faz necessário para que a gente possa compreender. O capítulo 16, ele começa apresentando dois grupos de resistência ao ministério de Jesus. Está lá no versículo 1, que são os fariseus e os saduceus. Nós bem sabemos que esses dois grupos, eles eram rivais. Os fariseus eram os líderes das sinagogas e os saduceus eram os responsáveis pelo templo e todo o serviço sacerdotal. E esses grupos, eles disputavam por liderança, tanto religiosa quanto também política. E nós vemos esses dois grupos se unindo, já tem um tempo que eles estão se unindo, porque ambos têm um inimigo comum. E esse inimigo comum é Jesus Cristo. Então o capítulo 16 começa Jesus tendo um embate com eles. E o versículo 1 vai dizer que esses dois grupos se apresentam a Jesus com o objetivo de tentar a pessoa de Jesus. E Jesus então aproveita o momento do embate com esses dois grupos para advertir os seus discípulos a terem cuidado com eles. O verso 6 e o verso 12, Jesus vai dizer, olha, tenham cuidado com eles, tenham cuidado com o fermento deles, tenham cuidado com a doutrina que eles ensinam. E nós já bem vimos que o problema da doutrina dos fariseus e dos saduceus é que os fariseus adicionavam ao evangelho e os saduceus eram aqueles que subtraíam ao evangelho. Portanto, eles ensinavam uma falsa doutrina. E essa falsa doutrina ensinada por eles distorcia a imagem do evangelho, seja pela adição
ou pela subtração. Por isso Jesus se certificou aos seus discípulos, primeiro sobre o que se dizia a respeito dele, acerca do povo. Jesus chega aos seus discípulos e diz: quem o povo está dizendo aí que eu sou? E nós vimos a quantidade de coisas que as pessoas diziam a respeito dele. Depois Jesus também se certificou acerca dos seus discípulos e disse: mas e vocês? Quem eu sou? Quem vocês, para vocês, quem eu sou? E nós vimos então a diferença e como foi gritante entre aquilo que as pessoas diziam acerca de Jesus e aquilo da confissão de Pedro. E nós bem vimos que a confissão de Pedro, muito embora tenha sido precisa e correta acerca de Jesus, ele não a tivera por intelecto ou porque ele chegou a essa conclusão, mas porque Deus lhe deu essa revelação. Inclusive, Jesus disse: bem-aventurado é Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que revelou isso a você. Então perceba como Jesus estava naquele momento interessado em que os seus discípulos tivessem uma imagem correta dele. Jesus não perguntou aos seus discípulos sobre o que as pessoas estão falando a meu respeito, porque Jesus era aquela pessoa muito preocupada com o que as pessoas pensavam a seu respeito, porque Jesus sabia o que as pessoas pensavam a seu respeito. Jamais o mundo pode ter um conceito correto sobre Jesus Cristo se não for dado por Deus. E naquele momento, Pedro, exatamente usado por Deus, dá uma definição precisa e correta sobre Jesus. Vejamos o que nós aprendemos sobre Jesus no sermão passado. 3 coisas que eu quero destacar, vimos mais coisas, mas 3 coisas eu quero destacar que vai nos ser útil para o desenvolvimento do sermão desta noite. Primeiro, nós aprendemos que Jesus é o rei davídico prometido, o ungido de Deus. Nós aprendemos sobre isso, que Jesus é o rei davídico prometido, o ungido de Deus. E Mateus já vem fazendo isso desde o começo. Ele começa apresentando a genealogia exatamente para provar isso. E agora, mais uma vez, Pedro, sendo usado por Deus, traz essa declaração dizendo que tu és o Cristo, tu és o Messias, né? Então, Jesus é o rei davídico prometido, o ungido de Deus. Nós aprendemos, segunda coisa, que Jesus é a pedra que edifica a igreja. Aprendemos que Jesus é esta pedra, não Pedro, mas Cristo é a pedra a qual a igreja é edificada sobre ela. Terceira, nós aprendemos que Jesus prometeu dar vitória à sua igreja sobre a morte. No versículo 18, quando ele diz: e as portas da morte não prevalecerão contra ela, falando da igreja. Então, 3 coisas eu queria que ficasse na sua mente para que nós possamos dar continuidade a essa perícope de 3 versículos. Jesus é o rei davídico prometido, ungido de Deus. Jesus é a pedra que edifica a sua igreja. E Jesus promete dar vitória à sua igreja sobre a morte. Com isso na mente, o texto então ele segue o seu curso natural. Primeiro, Jesus apresentou sua identidade. Ele é o rei davídico prometido, ungido de Deus. E agora, nessas 3 perícopes, ele vai apresentar a sua obra. A obra que ele vai realizar, sendo o rei davídico, o ungido de Deus. Pergunta: o que Jesus ensina aos seus discípulos nessa perícope sobre a sua obra? Na perícope passada, o versículo 16 é um verso-chave, onde diz da identidade de Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a sua identidade. Agora, nessa perícope, com 3 versos, a chave para nós descobrirmos qual é a obra que esse rei ungido vai realizar é o versículo 21. Leia e me diga você qual é a obra que ele vai realizar. Qual é a obra que ele vai realizar? Ele vai ser morto e ressuscitado. Então, na perícope anterior, é dada a sua identidade. Ele é o Cristo, o Messias, o rei davídico prometido, o ungido de Deus. E agora, Jesus vai apresentar a sua obra. O que esse rei, o Messias, o ungido de Deus, vai realizar. O que vai acontecer, o que ele vai fazer. Ele vai morrer e ressuscitar ao 3º dia. Esse é o caminho para que ele possa cumprir a promessa que ele deu à igreja. Qual foi a promessa que ele deu à igreja? De que as portas
da morte não iria prevalecer contra ela. Para que ele cumpra esta promessa, ele precisa morrer e ressuscitar. Entenda isso. Por isso que o curso segue, o texto segue, o curso natural daquilo que Jesus está apresentando. Nossa meditação, então, nesta noite, portanto, é sobre o porquê essa declaração de Jesus causou tanto espanto ao ponto de Pedro fazer uma declaração que foi duramente resistida por Jesus. É isso aqui que nós vamos meditar nesta noite. Jesus disse, eu vou morrer e ressuscitar. Isso para nós é tranquilo. Mas quando nós olhamos para o texto, quando Jesus disse isso, a reação de Pedro foi estranha. Tão estranha que Jesus disse, para trás de mim, Satanás. A parada foi tão dura que Jesus foi duramente com Pedro. A pergunta é, por que ao ouvir Jesus dizer isso, ele é o rei ungido de Deus, e ele disse, eu vou morrer e ressuscitar. Por que isso teve uma reação tão diferente de Pedro e seus discípulos, a ponto de Jesus dar uma dura nele dessa maneira? O que aconteceu? E aqui é importante, antes de tudo, dizer que essa é a primeira afirmação explícita que Jesus faz de sua morte, tá? Muito embora ele tenha já mencionado ela anteriormente, mas essa é a primeira vez que ele menciona de forma explícita aos seus discípulos que ele iria morrer. E a essas alturas, ele já o dissera várias vezes. Vejamos o verso 21 mais uma vez. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e lá sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então você percebe, o texto diz que desde esse tempo começou Jesus. Então ele começou algo e não parou. Então dá a ideia do verbo numa atividade de ação. Desde aquele tempo, Jesus começou a falar e falou não só uma vez, mas várias vezes aos seus discípulos o que iria acontecer com ele. Qual era a obra que ele iria realizar? Então, a obra que ele iria realizar é que ele iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Mas voltemos nós à pergunta do espanto. Então, por que causou tanto espanto aos seus discípulos se ele vinha já... Começou a falar e não falou somente uma vez, e por que isso estava causando esse conflito na mente dos seus discípulos, e em especial na mente de Pedro? Acompanhe comigo a meditação e a linha de raciocínio. Quando Lewis Carroll, e aqui eu vou explicar quem é Lewis Carroll, ele ficou famoso, ele é aquele cara que escreveu o livro Alice no País das Maravilhas. Alguém já leu esse livro? Se você não leu, eu aconselho você a ler. Quando ele escreveu esse livro e ele ficou famoso com essa obra, Alice no País das Maravilhas, foi um sucesso. Ele então decidiu dar continuidade a essa história com o seu segundo livro, no qual ele e os leitores teriam que aprender como pensar de forma invertida. E o segundo livro, então, dessa obra é Alice através do espelho. E ele criou um mundo espelhado. E para Lewis, nesse mundo, você descobre que para ir a um lugar, não é bom ir na direção deste lugar. Você descobre que quando você faz isso, você se afasta cada vez mais dele. A proposta de Lewis, então, é que para chegar a um lugar almejado, você precisa seguir o que parece ser a direção oposta. Ele então desenvolve essa ideia do mundo invertido, que é o Lewis Carroll, nessa obra Alice no País da Maravilha, que vale a pena ler tanto o primeiro quanto o segundo. E o que Jesus está aqui nesse momento pedindo aos seus discípulos é que exatamente eles façam isso. Eles entendam isso que Jesus está fazendo, essa ideia de pensar de uma maneira invertida. Para início de conversa, eles acham isso totalmente impossível. Perceba, Pedro, ele acabara de falar, vindo da parte de Deus, a identidade de Jesus. Ele disse, olha, Jesus é o rei
prometido, o rei davídico, o ungido de Deus. Então, diante da declaração de Pedro, o que passa na mente deles? Qual é o caminho? Jesus diz, nós vamos para Jerusalém. Na cabeça de Pedro, ora, se ele é o rei ungido, se ele é o Messias, o rei davídico prometido, e ele diz que vai para Jerusalém, então a parada vai ser o seguinte, ele vai para Jerusalém, nós vamos conseguir juntar um grupo no meio do caminho, ele vai chegar em Jerusalém e ele vai arrasar com todo mundo. A estratégia vai ser essa, na mente deles. A solução óbvia seria marchar para Jerusalém, conseguir adeptos no caminho, escolher o momento certo, fazer as orações, atacar de surpresa, tomar o templo, instalar Jesus como rei. Isso era o óbvio. Certeza, era isso que passava na mente de seus discípulos, em especial na mente de Pedro. Contudo, a proposta de Jesus é exatamente uma versão inversa disso, de que Pedro e seus discípulos estavam pensando. O tipo da imagem refletida no espelho. Na mente de Jesus seria assim. Sim, nós iremos para Jerusalém. Sim, o reino de Deus está próximo, e muito próximo. Sim, o Filho do Homem será exaltado como rei, e vai ministrar com justiça ao mundo. No entanto, o caminho desse reino segue a estrada que vai exatamente na direção oposta daquela que a mente dos seus discípulos estava seguindo, em especial a de Pedro. Esse caminho que Jesus apresenta é um caminho que apresenta sofrimento, dor e morte. E eis aqui o ponto. Isso não entrava na mente dos discípulos. Como é que pode? Ele é o rei, ungido de Deus, o Filho de Deus, e vai morrer e vai sofrer. Eles não conseguiam conceber essa ideia. Na mente dele, ele é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, ele é o rei prometido, então ele vai vir e vai acabar com tudo. E Jesus diz, não, eu vou para Jerusalém, mas para morrer. Isso não entrava na mente dos discípulos. Por isso que quando ele disse, a minha trajetória é essa, como assim? Porque na mente deles a coisa era outra. E Jesus quer fazer eles refletir de uma maneira inversa. Entender o propósito de Jesus. De fato, Jesus confrontará os governantes e as autoridades, é um fato. Ele vai confrontar os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei em Jerusalém. Mas eles, e não Jesus, parecerão vencer a batalha. Porque Jesus disse que quando ele chegar em Jerusalém, quem morre? Ele disse que ia para Jerusalém, mas quem ia morrer em Jerusalém? Ele. Então, aos olhos das pessoas, essa batalha, Jesus perde, porque é ele quem morre nessa parada. E os discípulos não conseguiam entender isso. Eles não conseguiam captar essa ideia disso que Jesus estava dizendo. Mas Jesus diz que depois ele vai ser ressuscitado. Contudo, naquele momento, nem Pedro e nem os discípulos conseguem imaginar e entender o que Jesus quer dizer com essas palavras. O problema dos discípulos está na maneira de ver as coisas e interpretá-las. Eles consideram as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Que é exatamente o que Jesus vai dizer no finalzinho do versículo 23. Veja aqui comigo. Mas depois a gente volta para cá. Olha só a parte B do finalzinho do versículo 23. Ele vai dizer, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Na mentalidade do homem é isso. Eles estão tomados por essa mentalidade humana de se livrar do sofrimento. É inconcebível a ideia de um rei, do filho do homem, sofrer. Essa é a mentalidade do homem. Mas essa não é a mentalidade de Deus, porque na mentalidade de Deus, essa foi a razão pela qual o filho do homem veio a este mundo, o rei davídico, se fez carne e habitou entre nós. Ele nasceu para morrer. Ele nasceu para morrer. E isso os discípulos não conseguiam entender. Por isso que quando ele diz isso, no versículo 21, a reação de Pedro logo em seguida é exatamente essa. Porque ele não consegue compreender. Porque a mente
não está em sintonia com a perspectiva de Deus. O que diz as Escrituras acerca do Messias prometido? O erro de Pedro foi pensar como a maioria dos homens, pois a maioria dos seres humanos deseja escapar do sofrimento e da morte. Essa é a questão. Nós fazemos isso. Muito da nossa teologia aplicada à nossa vida é isso. Por isso que nós temos muita dificuldade de lidar com o sofrimento. E em muitos lugares, o sofrimento na vida do crente nem é aceitável. Porque ele não consegue conceber a ideia de uma vida com Deus e sofrimento. Mas a Bíblia vai dizer que o sofrimento foi o caminho pelo qual Deus Pai escolheu aperfeiçoar a vida do seu Filho. E o sofrimento também é o caminho que Deus usa para nos aperfeiçoar. Olhe para a perícope posterior, o que vem depois. Veja aí o que vem depois. Jesus vai dizer que quem quiser seguir a Ele tem que fazer o quê? Tomar a sua? Isso implica o quê? Sofrer? Perceba o curso natural do texto. Ele primeiro apresenta, eu vou morrer e sofrer, e você também. Porque para me seguir, você também vai ter que morrer. É o que a gente vai ver no próximo sermão. Mas entenda, e eles vão entender isso quando primeiro entender que o caminho que nós pegamos é a semelhança do caminho do mestre. Ele pega o caminho de sofrimento, logo eu que sou de seu discípulo, tenho que pegar esse caminho também. Por isso ele disse primeiro, eu vou para Jerusalém morrer e ressuscitar, mas vocês também vão pegar esse mesmo caminho. Vocês também vão pegar esse mesmo caminho, porque quem quiser me seguir tem que tomar a sua cruz e me seguir. Você está conseguindo entender para onde é que o texto vai levar? Mas por hora nós vamos ficar aqui somente nessa perícope. A palavra, o que diz as Escrituras acerca do Messias prometido? Ele não viera a este mundo a fim de tomar posse de um reino, mas ele veio para morrer. Ele não tinha vindo para reinar e ser servido. Por isso que em diversos momentos, e inclusive no finalzinho do versículo 20, como foi que encerrou a perícope anterior? Versículo 20, olhe para a sua Bíblia. Ele dizendo exatamente isso aos seus discípulos. Olha, não diga a ninguém que eu sou o Cristo, porque todo mundo queria pegar Jesus e entronar ele. E por isso que ele ia passando e dizendo, olha, não diga quem eu sou, porque as pessoas querem fazer de mim e querem que eu siga uma obra a qual eu não vim. Eu não vim para sentar num trono, eu vim para morrer na cruz do Calvário. É isso que as Escrituras diz dele. É exatamente isso. Ele não tinha vindo para reinar e ser servido, mas sim para derramar seu sangue como sacrifício e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. É exatamente isso o que as Escrituras diz. Para nós, é quase impossível conceber como estranha e incompreensível foi essa revelação para os seus discípulos. Como a maioria dos judeus, eles não podiam conceber a ideia de um Messias sofredor. Eu comecei o culto hoje aqui lendo Isaías 53, que fala sobre quem? Jesus. Ali é Jesus o quê? O servo sofredor. Eles não compreendiam que Isaías 53 precisava ser cumprido literalmente. E Jesus estava indo para Jerusalém cumprir Isaías 53. Ele não podia ir para Jerusalém para sentar no trono, porque Isaías 53 tinha que ser cumprido. E a narração de Isaías 53 é um Cristo desfigurado. Um Cristo, um cordeiro que foi morto. Tinha que ser cumprido isso. E era exatamente isso que ele estava para fazer em Jerusalém. Mas seus discípulos, naquele presente momento, não conseguiam
compreender. Eles não percebiam que todos os sacrifícios da lei mosaica tinham por finalidade apontar para o verdadeiro Cordeiro de Deus. Por isso que quando João Batista vê Jesus, em João capítulo 1, verso 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro precisa morrer. Ele nasceu para isso. É o Cordeiro que veio para morrer, para ser imolado, para morrer. Em nada mais os discípulos pensavam, senão na vinda gloriosa do Messias, a qual ainda vai ter lugar. A próxima vez que ele voltar, sim. A sua vinda é gloriosa, ele vem como rei, sentado no seu trono em sua majestade, para a consumação de todas as coisas, mas não agora, não naquele momento. Eles pensavam tanto na coroa do Messias, que perderam de vista a sua cruz. Para que o Cristo recebesse a coroa do Pai, ele tinha que passar primeiro pela cruz. Pela cruz. E o mesmo caminho, nós vamos ver no próximo sermão, vem também para nós. Para que sejamos coroados no final desta corrida, é preciso carregar primeiro a cruz. A cruz. Não existe coroa de glória para nós sem cruz aqui. A semelhança do Filho é a semelhança nossa. O caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. A ideia do rei ungido morrer chocou não somente a Pedro, mas chocou também a muitos. E ainda choca a muitos. Por isso a Bíblia diz, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, coloque para nós, por favor, esse texto. 1 Coríntios capítulo 1, verso 23 e 24. A ideia do Cristo morto ainda é loucura para o mundo, é escândalo, eles não conseguem compreender ainda. Olha o que diz Paulo: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa ideia ainda é loucura. Por isso que eles não conseguiam compreender. Por isso que quando eles viram Cristo crucificado, eles zombavam. Porque na mentalidade deles, eles não conseguiam conceber isso. Inclusive os discípulos de Jesus foram tardios em entender isso. Mesmo depois que Jesus morreu, eles não conseguiam entender que era preciso ele morrer. Coloca o texto aí para nós de João, capítulo 20, verso 19, por favor. Olha como é que estavam os discípulos depois que Jesus morreu. Olha o que diz o texto. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele. E ele não podia dizer outra coisa, a não ser o quê? Shalom. Paz seja convosco. Eles tinham ficado tão apavorados com a morte de Jesus que eles estavam trancados, com medo. Eles demoraram para entender que Jesus precisava morrer, mas que a morte não iria segurar, porque ele já vinha dizendo. Eles não entenderam. O texto não diz que somente Jesus teria que morrer em Jerusalém, mas o texto, no final do verso 21, diz que ele seria morto, mas também o quê? Ressuscitado ao terceiro dia. E eles não creram. Eles tinham dificuldade não só de crer na morte, mas também na ressurreição. Porque se eles tivessem acreditado na ressurreição, eles não estavam trancados com medo. Eles estavam, hoje, o primeiro dia da semana, no domingo, o Senhor vai ressuscitar, porque ele disse. Mas eles foram tardios para crer não somente na morte, mas também na ressurreição. Por isso que eles estavam de portas trancadas, com medo, no primeiro dia da semana. Eles foram tardios para quê? Pode voltar para o nosso texto. Eles foram tardios para crer. Esse foi o problema deles. Pedro teve fé suficiente para confessar que Jesus é o Filho de Deus, mas não para crer que era certo Jesus sofrer e morrer. E é evidente que Satanás concordava com as palavras de Pedro.
pois ele havia usado a mesma abordagem para tentar Jesus no deserto. Nós não poderíamos obter prova mais clara disso do que na conduta de Pedro. Voltamos para o texto de novo. Olha o que diz o versículo 22. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Perceba. Jesus estava dizendo: eu tenho que ir para Jerusalém morrer. E Pedro estava dizendo: não, Senhor, não faz isso não. Tem compaixão de ti. Ou seja, Pedro estava com uma mente exatamente o contrário daquilo que Jesus estava idealizando. Jesus nasceu para morrer. E Pedro, naquele momento, estava sendo um obstáculo no caminho de Jesus Cristo. É interessante porque nesse momento, Jesus vai dizer para ele, no verso 23, mas Jesus voltando-se disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Pedro é como se fosse uma pedra que é colocada no meio do caminho. Jesus tinha que pegar o caminho para ir para Jerusalém para morrer, e Pedro foi colocado como uma pedra no caminho. O Petros foi colocado como uma pedra no caminho. E mais uma vez nós aqui chegamos àquela conclusão: ele não pode ser a pedra que edifica a igreja e será a pedra de tropeço para Jesus ao mesmo tempo. Ou ele é pedra que edifica, ou ele é pedra de tropeço. As duas não dá. Por isso que Pedro não é a pedra, Cristo é a pedra. Porque aqui Jesus disse: tu é pedra de tropeço para mim no meu caminho. Porque eu nasci para isso. O meu caminho é para a morte. E você se coloca como uma pedra para me impedir. As palavras de Jesus são duras com Pedro porque a conduta de Pedro, ela se assemelha exatamente à do inimigo. Ora, quem se colocou contra Jesus para que Jesus não cumprisse o propósito do Pai? O diabo. Quando Jesus é batizado, em João capítulo 3, logo de imediato, quem aparece para tentar Jesus? Satanás, em Mateus capítulo 4. E desde então, toda a perseguição, toda a dificuldade, toda a investida, todos os embates que Jesus sofre numa tentativa de impedi-lo chegar ao lugar que ele tem de chegar, é Satanás, usando a instrumentalidade dos líderes religiosos, do Império Romano, de tudo quanto podia, para tentar impedir o Filho do Deus vivo de chegar ao seu destino, que é a cruz. Por isso que quando ele fala, Jesus assemelha Pedro a Satanás como adversário. É interessante que a forma com que Pedro diz: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Parece cuidado, né? A primeiro momento alguém poderia dizer: olha aí como ele se importa com o Senhor Jesus. Ele se importa, ele está com pena, ele não quer que Jesus sofra. Parece cuidado. Parece. Porque Jesus dá uma resposta para ele dura. E a resposta que Jesus dá para ele não é porque Jesus interpretou que as palavras de Pedro fossem como cuidado, mas ele estava naquele momento sendo pedra de tropeço. É como se Jesus quisesse dizer para ele: quem te disse que eu não devo sofrer? Quem te disse que eu não devo sofrer? Esse é o caminho que o Pai apresentou para mim. E aqui Jesus não se coloca como aquele que é o corajoso, que não. A base da disposição de Jesus a ir a Jerusalém para morrer é a sua submissão à vontade do Pai. É da vontade do Pai que o Filho morra. Por isso que naqueles momentos no Getsêmani, de muita angústia, ele diz: Pai, se possível, passa de mim. E o Pai passou? Não, porque era da vontade do Pai. Era da vontade do Pai que ele fosse, mas era da vontade do inimigo que ele não fosse.
E por isso que Pedro, naquele momento, se coloca não como alguém usado por Deus, mas alguém que é usado pelo inimigo. É interessante. Há pouco, Pedro foi boca de Deus. Bem-aventurado é Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai. O que ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E nesse momento, o que sai da sua boca não vem de Deus, mas vem de quem? De Satanás, o inimigo de Deus. Perceba. Por isso que eu disse, não se iluda com homens. Por isso que é um erro gritante do catolicismo romano, de achar que Pedro é a pedra. De achar que Pedro é a pedra. Jamais poderia ser. Porque uma hora um homem fala da boca aquilo que vem de Deus, em um momento bem próximo, de sua boca sai algo que vem do inimigo. De maneira que Jesus lhe dá essa dura bem grande. Pedro não era capaz de perceber todo o propósito da primeira vinda de Jesus a este mundo. Os olhos dele estavam cegos para a necessidade da morte de Cristo. Por isso que ele fez tudo quanto estava ao seu alcance para tentar impedir a morte de Jesus. Na verdade, o Evangelho de Mateus, assim como todos os evangelhos, nos apresenta quão dificultoso foi o caminho de Jesus Cristo, desde o período do seu nascimento. Era Jesus nascendo e o pessoal tentando matar o menino Jesus, porque sabia que ele nasceu para isso. Então vamos tentar impedir no caminho, antes que isso chegue. E Pedro se coloca exatamente como uma pedra no caminho de mais uma vez, mais uma tentativa de impedir Jesus de chegar até lá. Jesus é rei. E todos nós sabemos, naquele momento em que Satanás tenta ele no deserto, em Mateus capítulo 4, que diz, olha, dá ordem aos teus anjos. Se ele desce, viria toda a hoste celestial do céu para acudir. Como vai ser nos últimos dias? Que ele vai descer sobre as nuvens com os anjos para a consumação de todas as coisas. Ele poderia fazer isso, mas ele fugiria da figura de Isaías 53, o cordeiro que vai para o matador. Como? Calado, para sofrer. É aquela imagem de Aslan nas Crônicas de Nárnia, não sei se você já assistiu esse filme, e que vai para a pedra, caladinho. Porque é exatamente isso. Essa é a figura. Essa figura precisa ser cumprida. Essa profecia precisa ser cumprida. Essa imagem precisa ser cumprida. E por isso que ele vai a Jerusalém como um cordeiro para ser imolado, para ser morto. Mas seus discípulos têm dificuldade de entender isso, de compreender o propósito da primeira vinda de Cristo Jesus. Mas essa passagem nos revela de forma clara e profunda sobre a importância da doutrina da morte expiatória de Cristo Jesus. A forma como Jesus emprega a linguagem para repreender Pedro mostra exatamente a seriedade do que está em questão. Porque você poderia dizer, olhe para o verso 23, depois que Pedro fala, Senhor, tem compaixão de ti e tal, isso de modo algum te acontecerá. Jesus poderia ter usado uma palavra mais branda com Pedro. Será que esse cara está se preocupando comigo? E, cara, obrigado aí pela preocupação comigo. E, Mas a forma como Jesus responde é dura. É dura. Às vezes a gente fala brincando, peraí, cão. A gente fala assim, com o outro assim, na zoeira, Mas o negócio aqui não é de brincadeira, não. Jesus está mesmo, dando uma em Pedro daquele jeito. E na frente dos outros discípulos. Não poupando a imagem de Pedro. E Jesus faz isso para mostrar a seriedade do que está em questão. Não é qualquer coisa. A forma com que ele usa a linguagem é exatamente para dar o tom da seriedade, do que está em questão, do que Pedro disse,
de como ele se coloca no caminho de Cristo, exatamente impedindo ele de chegar aonde o seu destino. E a seriedade daquilo, o que é remover a cruz de Cristo. Remover a cruz de Cristo é algo seríssimo. Seríssimo. É por isso que nós batemos de frente contra as falsas doutrinas que remove a cruz de Cristo, que remove a cruz de nós, que pregam o evangelho com subtração. Porque o caminho de cruz é dor, é sofrimento. E nós não temos o direito de remover isso de Cristo, porque para isso ele nascera. Para morrer. Para morrer. E por isso Jesus usa e emprega algo muito forte. Verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Para Jesus proferir palavras tão duras assim, testifica a gravidade do erro de Pedro, da sua falta de compreensão daquilo que Jesus estava para realizar. Ele havia se apresentado, sua identidade, é o rei davídico, o rei ungido de Deus. E agora ele apresenta a sua obra. E depois que ele apresenta a sua obra, surge o inimigo para impedir que a sua obra seja realizada. Mais uma vez, Jesus nasceu para morrer. E essa é uma doutrina central para nós. Como disse o autor de Hebreus, capítulo 9, verso 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se Jesus não fosse para a cruz, nada feito. Nada feito. Perceba a seriedade. Perceba a importância dessa doutrina. E por isso que a resposta de Jesus é a altura. Porque sem sacrifício, sem derramamento de sangue, não há remissão dos nossos pecados. Se Jesus não morresse, não haveria um outro que poderia morrer em nosso lugar. Por isso que ele nasceu para morrer. Essa é uma doutrina central para nós. Quanto às doutrinas da fé cristã, há espaço para divergência em alguns aspectos e pontos não centrais, mas na doutrina da morte e ressurreição de Cristo, não pode haver discordância e nem erro, porque ela é fundamental. Por isso que Jesus responde duramente a Pedro, porque há um erro grotesco, há um impedimento para que essa obra seja realizada. A verdade é que a soma de todas as nossas esperanças deve ser que Cristo morreu por nós. Se desistirmos dessa doutrina, não dispomos mais de qualquer outra esperança sólida para nós. É exatamente isso que Paulo vai discorrer em 1 Coríntios capítulo 15. Lembra? Coloca para nós aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 15, verso 12 a 19. Olha o que Paulo vai dizer belamente sobre a doutrina da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Olha o que ele vai dizer. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então você perceba
como essa doutrina é importante. A doutrina da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Se nós tirarmos essa doutrina, não dispomos mais de qualquer outra esperança para nós. Por isso, é um fato. Cristo veio para morrer. Teve que morrer. E é interessante que no primeiro século e durante alguns séculos, houve muitas heresias que surgiram com a tentativa exatamente de dizer que Cristo não morreu, de que Cristo não ressuscitou. Por isso que Deus fez questão de fazer Cristo ressuscitar somente no terceiro dia, para que ficasse de fato comprovado legitimamente que ele havia morrido. Ele havia passado por toda a perícia romana para que ficasse comprovado que de fato Cristo havia morrido. Porque surgiram depois rumores de que Cristo não havia morrido. Mas de fato Cristo morreu e tinha que morrer. Porque ele não poderia ressuscitar se ele não tivesse primeiro o quê? Morrido. Ele teria que morrer. Porque é morrendo, como diz Isaías 53, foi naquele momento da sua morte que foi colocado sobre Cristo todas as nossas iniquidades. Se Cristo não morresse, todos nós ainda estaríamos fadados com os nossos pecados. Porque só não há mais culpa para nós, porque Cristo tomou sobre si todas as nossas iniquidades. Tirar a morte de Cristo é tirar a nossa esperança de salvação. Perceba a seriedade disso. Por isso que Jesus foi duro com ele. A verdade é que essa postura de Pedro mostra e revela o quão somos limitados. A semelhança de Pedro, nós também, pode ser que em algum momento estejamos com a mente obscurecida em relação a alguma coisa acerca de Cristo Jesus. Mas que nesta noite, Deus possa trazer luz ao entendimento dos nossos corações. Eu quero finalizar lhe levando a seriedade da morte de Jesus Cristo. Jesus teve que morrer por quê? Jesus teve que morrer por causa dos nossos pecados. Perceba a seriedade que Deus dá ao pecado. E muitas vezes nós brincamos com o pecado, quando na verdade o nosso pecado crucificou o nosso Salvador. Ele veio exatamente e nasceu para morrer por causa dos nossos pecados. E ele tinha que ir àquele madeiro para morrer, para que nós pudéssemos assim receber a vida por meio de sua morte. É o paradoxo de Deus. Nós recebemos vida por meio da morte de alguém. Lembrando-se daquela premissa que nunca recebemos nada de graça, alguém teve que pagar. Recebemos de graça, mas alguém pagou. E quem pagou? Cristo. E pagou um alto preço naquela cruz do Calvário. Por isso que a doutrina da morte de Cristo é tão importante para nós. Por isso que o maligno se levantou. E aqui no texto foi usado por Pedro para se colocar no caminho de Cristo, para impedir que ele chegasse na cruz e morresse. Mas para isso ele veio, para isso ele nasceu, para morrer naquela cruz, por mim e por você. Que o Senhor nos ensine a viver de um modo digno desta morte. Se você ainda tem dúvidas de que Deus lhe ama, olhe para a cruz, porque alguém morreu por você. Se você ainda tem dúvidas de que Deus lhe ama, olhe para a cruz, porque na cruz alguém morreu por você. Cristo morreu por você. Vamos orar agradecendo a Deus, porque Cristo morreu e morreu em nosso lugar, por amor a nós, por amor a mim e amor a você, pelos nossos pecados.